Fala, Você Vini. viu que eu coloquei uma música legal, um pagodinho da hora. Eu vi mesmo. Falei, nossa, começar com um pagodinho, É então. porque você falou que você tá com a cabeça cheia, porque é a segunda live do dia, né? É, Nossa, é eu tô, verdade, mas tá tudo eu bem. tô com uma dificuldade aqui com esse novo tripé que eu comprei aqui. Tô meio torto. Não, tá tudo certo. Ah, bom demais. É ruim, né? Colocou uma roupinha chique pra falar. Que eu tô até me sentindo mal, doutor. Não, eu tento sempre andar assim, né, Vinícius? Até parece que você não me conhece. Bom demais. Primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Maio, obrigado por ter aceitado bater esse papo. Obrigada. Obrigada a você, é uma honra estar aqui com você. Show. Inclusive, numa das lives que eu falei sobre contratos, né? Olha lá. Uma das lives sobre contrato, o conteúdo inteiro que eu falei, quem me passou foi ela. Eu falei, me salva, doutora. Preciso que você me dê uma aula aqui, exatamente o que eu devo falar. Poxa, foi uma consultoria muito boa, mas queria agradecer Que mesmo bom. por você estar se batendo esse papo. A gente que já se conhece aí há 13 anos, né? Por aí, aham. 13 anos. Jamais, eu acho. 2007? 2007. É, 2008. 2008. Eu 2008. lembro quando a doutora Hélia Suzuki me ligava pedindo para eu me ajudar a tampar a piscina. Falava, Vini, vem me ajudar. Vulga minha mãe, né? Não, bom demais. Então, seja muito bem-vinda. Nós vamos fazer um bate-papo bem legal aqui, bem dinâmico, bem descontraído, para poder ajudar todo mundo que tem dúvidas sobre a parte contratual, que tem dúvidas sobre esse universo. Então, é isso. Antes, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que você foi parar onde você está? Conta um pouquinho para gente. Onde eu estou? Vamos lá, então. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Desde os 4 anos de idade, eu sempre ia aí nos jogos do Londrina Esporte Clube, acompanhava meu pai, né, nas partidas, né? Já fui até aquela criança que entrou no estádio de mãozinha dada com os jogadores. E sempre acompanhei muito futebol. E quando eu entrei na faculdade de Direito, no meu terceiro ano da faculdade, eu me encontrava numa incerteza, assim, porque eu não sabia o que eu queria. Eu gostava de todas as matérias, né? Mas não tinha nenhuma, assim, que me dava prazer em trabalhar. E no terceiro ano você já quer começar a conduzir, né? Ver o que você vai seguir, o que você não vai. E eu tive uma palestra no terceiro ano com o Dr. Oswaldo Cestário, que também é especialista em direito esportivo. E ele falou muito, né, na palestra a questão da parte de tribunal desportivo. E, assim, me chamou muita atenção o fato de eu poder aliar o que eu gostava, que era o direito, com a parte desportiva, principalmente ligada ao futebol, que é o esporte que eu mais amo, né? Então, o que acontece? Eu juntei isso e comecei a conversar com ele. Ele me deu várias dicas, porque a gente sabe que é uma área muito específica, né, Vini? É uma área que é muito diferente das demais. Ela tem assim, uma legislação específica, regulamentos específicos. Então, você tem que obrigatoriamente estar em constante estudo. E eu comecei a estudar o direito desportivo. Fiz o meu TCC, uma análise do contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional de futebol. E aí me formei pela PUC, fiz a pós pela FBT. E assim que eu me formei, eu acho que deu uns 6 meses, eu já fiz uma atuação na área do direito desportivo, que era uma assessoria para um ex-atleta e que ele estava levando alguns jogadores para fora. Então ele precisava de alguém para analisar os contratos, né? E vendo essa análise de contrato, tudo ali foi meu primeiro trabalho nessa área. E logo após, eu sempre estava em contato com o Marcelo, que ele é diretor de marketing hoje do Londrina Esporte Clube. E o Marcelo ficou sabendo que o Londrina precisava de um jurídico interno. Tinha jurídico, mas não era um jurídico interno. O que seria o jurídico interno? Uma advogada ali no clube full time, né? Para atender as demandas do clube. E daí, em contrato com o Maurício, na época que era o gerente lá de futebol, comecei a fazer uma experiência lá dentro. E o Sérgio Malucelli, daí que é o presidente, me convidou para estar atuando dentro do clube. E hoje eu faço toda a parte de jurídico interno lá. Eu faço registro, transferências, contratos de atletas, participo de negociações, vejo a questão de patrocínio,
Então, tudo que está vinculado à parte jurídica, litigioso, que é a questão judicial, né? Então, tudo que está ligado com a parte jurídica do Londrina Esporte Clube, isso na gestão, né? Porque o Londrina está sob intervenção e tem um contrato de gestão com a SM Sports. Tudo que está ligado ao departamento de futebol profissional e amador, eu que faço essa assessoria lá, presto essa assessoria interna. Fala a verdade, é você quem manda em tudo lá, né? Eu tô sabendo já. Ou quem dera. Eu te conheço há muito tempo, eu sei que quem manda lá é você, tá? Não, presidente, pelo amor de Daqui a Deus. pouco o presidente aparece aqui e acaba com a nossa live. Pois é. Não, show. Exatamente. Mai, me diz o seguinte, para quem não tem noção nenhuma, o que é direito desportivo? Na verdade, o direito desportivo, eu acho que ele é um direito especializado, assim como toda área tem, né? Tem essa necessidade de ser um direito do desporto, um direito ligado ao esporte. Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre esse tema é que o direito desportivo não é um direito do futebol, né? Ele é um direito que ele abarca todos os esportes. Então, é o futebol, é o vôlei, é o futsal, todo aquele que está ligado à parte desportiva pode se ligar ao direito desportivo, obrigatoriamente, né? E o direito desportivo, eu defendo muito que ele veio para regulamentar essa relação de clube, atleta, a questão de atleta amador e tribunais também, que a gente tem tribunais específicos, né? Para quem até não tem conhecimento, nós temos tribunais específicos da área desportiva, né? Que na parte do futebol é o STJD, o TJD, que é de cada estado, né? Então, assim, realmente é um direito específico, especializado, né, na parte do esporte, na parte desportiva. Não tem muito o que fugir disso. Veio para regulamentar essas relações. Boa. Principalmente nas categorias de base, que são as pessoas que mais acompanham a trilha do futebol, eles estão buscando oportunidade para os filhos, tentar entender esse mundo também, né? Porque é muito complexo para quem já estuda, imagina para os pais que estão buscando essa oportunidade para os filhos, né? Qual que é o tamanho da importância, principalmente nas categorias de base, da parte de entender a legislação, entender como é que funciona o direito esportivo? Então, uma coisa que eu acho muito bacana é que até na nossa legislação especial, o que seria legislação especial? É uma legislação que ela veio especificamente para regular, né, regulamentar essas relações, que hoje seria a nominalmente conhecida Lei Pelé. Né? Então, a Lei Pelé, ela vem para dar essa segurança jurídica, e daí que eu acho muito importante a parte da base, né? Ela é muito importante porque ela está ali para garantir que o clube vai dar uma formação necessária, né? Para que o atleta ele ingresse, no caso do futebol, que é a parte específica aqui até que a trilha trata, né? Para que o clube forneça realmente para o atleta essa condição de disputar o futebol em alto rendimento, né? Inclusive, para isso, assim, a legislação ela é muito específica e ela trata requisitos formais de o que o clube tem que oferecer para o atleta, quais são as condições para que realmente o atleta tenha essa segurança para estar ali naquela categoria de base e sair realmente de lá formado, né? Que eu acredito que seja esse o objetivo aí da categoria de base. É engraçado até falar assim, na parte do acompanhamento jurídico para atleta em si. Até, não sei se você sabe da história do Gianfranco, mas ele começou a agenciar justamente por isso. Né? Ele estava no segundo, no terceiro ano dele de Direito, e aí um vizinho dele, tinha um jogador que era conhecido, e ia assinar o primeiro contrato e falou: ô, Jean, você que é advogado, você pode dar uma olhada nesse contrato aqui? E o Jean releu aquele contrato, não tinha nem noção do que estava escrito lá, porque é bem específico, né? E aí é muito específico. Vocês advogados, né? Ele fala que ele pegou o contrato assim e falou: esse contrato é maravilhoso, esse contrato que ele não tinha entendido. Né? Impecável. E depois vai entendendo que tem suas particularidades, entende não só a questão de tempo de contrato, enfim, todas as situações que envolvem o contrato, né? E eu queria saber, eu sei que você faz parte do clube, só que eu consigo entender assim que o maior ativo que o clube tem são os seus próprios jogadores, né? São os jogadores não só que estão jogando a competição, seja numa categoria de base ou no profissional, quando eles são negociados também. Então esse é um grande ativo que o clube tem. Então, com o olhar, eu queria que você me dissesse assim, esse acompanhamento jurídico que os atletas têm,
né? Não só para o clube que eles estão, mas poder auxiliar também em outras propostas, em outras coisas que vêm, porque a gente sabe que está cheio de coisa errada por aí também. Muito. Não sei se você Na tá... verdade, Vini, eu Você defendo já viu muito alguma essa coisa ideia. errada no futebol, assim? Então, vamos lá. Eu acho que eu defendo muito essa ideia da necessidade do acompanhamento jurídico. Tem muita gente que fala, ai, não, deixa, a parte jurídica é algo que vai ter muito gasto, vai despender muito gasto, eu talvez não consiga arcar, então vamos lá, se o clube está pedindo, vamos assinar o que eles estão pedindo e pronto. E assim, isso é um grande risco, eu vejo como um grande risco. Se você está disposto a estar assinando um contrato, a estar ingressando num clube, está participando da categoria de base de um clube, eu acho de suma necessidade que você tenha um acompanhamento jurídico. Até porque, igual você falou, muitas vezes, para um advogado, e eu defendo a questão da especificação do advogado, porque igual você deu o exemplo do Jean, né? Antes dele se especializar, e até eu mesma não tinha nem ideia. Se chegasse lá um contrato, para mim, contrato perfeito, ato jurídico perfeito, partes está tudo ok, o objeto é lícito, vamos assinar. Não, tipo, no direito esportivo não é assim. E se você, às vezes, tem uma vírgula no contrato, você pode prejudicar ou retardar ou causar algum dano até para o seu próprio filho. Porque se você não lê e não tem entendimento do que está lá, você pode prejudicar porque você está vinculado àquele contrato, né? Então, assim, o que eu vejo, você tem que saber o que está sendo ali escrito, quais são os direitos que você está dispondo, o que quer dispor, o que está escrito ali no contrato, quantos anos eu vou ter que ficar no clube? E se eu for sair, como que eu vou sair do clube? O que precisa ser feito? Entendeu? Eu tenho uma opção de prorrogação ali naquele contrato, o clube está me dando um contrato aqui particular, eu estou assinando que eu tenho uma opção de prorrogação. O que é isso? Tá, e se eu não quiser ficar no clube? Se eu for descumprir isso? Dane-se, vou para outro clube. Não, não é assim. Entendeu? Então, por isso que eu acho, assim, de extrema necessidade que o atleta ele tenha essa assessoria jurídica, que ele tenha alguém acompanhando ele. Se não for um advogado direto, geralmente hoje a gente vê muito, né, Vini? Empresários que já têm essa assessoria jurídica embutida, né, no serviço, que já presta esse acompanhamento. Então, eu acho muito importante. Até teve um fato que aconteceu comigo, que a gente ia contratar um atleta, né? E falaram assim, Mayara, no dia 30 o atleta vai estar liberado do clube que ele está. Então, eu preciso que você corra com a documentação, que você já deixe tudo certinho, para ele ser registrado tal dia, faça o contrato da CBF tal dia, o da federação, tudo certinho. E porque tal dia ele tem que jogar. Acho que era dia 4 ele tinha que jogar e liberava dia 30 do clube. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, né? Vamos lá, deixei tudo organizado, já tinha feito o pré-registro dele, tudo, e já tinha pedido, para o contador, tal dia eu preciso da etiquetinha dele para colar na carteira. Deixei tudo organizado. Daí, dia primeiro, cadê o jogador? O jogador não foi. Não veio para o clube. Aí eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Então, Mayara, no contrato particular dele, com o clube que ele estava, tinha uma cláusula que o clube tinha a opção de prorrogação do contrato dele. Inclusive com multa por descumprimento, caso ele não aceitasse. Então, ele não vai conseguir vir para o Londrina, porque ele precisa cumprir esse contrato, cumprir a opção de prorrogação. E o clube quer exercer essa preferência. E aí eu falei, então a gente está de mãos atadas, porque eu não tenho o que fazer. Se é algo contratual que foi firmado, e aí o que o atleta alega? Por isso que eu falo muito dessa necessidade de ter o acompanhamento jurídico. Mayara, eu nem sabia que estava isso no contrato. Essa cláusula nunca passou por mim. Entrou, eles só fizeram assim, preciso que você assine. Ele foi lá, assinou tudo, tá. O meu prazo tal dia, beleza, assinou. Aí o clube chegou nele no dia 30 e falou, eu quero exercer minha opção de prorrogação dele. Que opção de prorrogação? Não, tá aqui, a gente tem o direito de prorrogar. Então, assim, fica nas entrelinhas
essa questão, mas lógico que isso eu falo de um clube que, assim, realmente foi trapaceiro, passou para trás, mas a gente tem que ter esse cuidado. Obrigatoriamente, o atleta ele tem que ter esse cuidado, os pais têm que ter esse cuidado, e quem faz o acompanhamento da carreira deles necessita disso. Você tem que ver ali no contrato o que você está dispondo, porque o contrato é um acordo entre as partes, indiscutível. Né? Então, e essa opção de prorrogação, o clube detém, se o atleta aceitar, assinou ali, acabou. Então, assim, por falta de orientação, ele não pôde vir, né, para o Londrina, que ele queria muito, prorrogou aí até o final do ano o contrato, o clube exerceu a preferência, por quê? Realmente por uma falta de assessoria jurídica. Então, eu acho muito importante, Vini. Para mim é indiscutível, tem que ter. E ignorância não isenta a culpa, né? Infelizmente. Justamente. Justamente. E tem uma frase que eu acho assim, muito certa, que no nosso meio, né, que fala que o direito ele não socorre os que dormem, né? Então, assim, vacilou ali, não leu o contrato, não teve esse acompanhamento que eu vejo como necessário, perdeu. Não tem o que fazer. Dormiu, o direito não, ele pode se reinventar dentro do que é possível ali da legislação, mas se você fez esse acordo, porque daí você vai ligar, mas eu não tinha desconhecimento, mas como você vai provar que você não tinha desconhecimento? Você assinou um documento, você assinou um contrato. Como é que assina? Então você tem que saber o que está escrito. Pois é, como é que assina sem saber? Tipo, ainda rubricou todas as páginas. E daí eu pedi deixa eu ver o contrato, né? Porque, sei lá, pensando má fé, às vezes, do outro clube, colocou ali, né? Vamos tentar discutir, debater. Não, rubricou todas as páginas, assinou no final, cancelou, tem dois pontos nessa situação, né? A situação é o seguinte, eu sempre falo que uma história ela tem sempre três versões, né? De um lado, de outro e a verdadeira, né? Sim. E dentro desse ponto eu entendo o clube. O clube, quando fez o contrato, quando assinou, ele deixa muito claro todas as situações. E quem está do outro lado está feliz da vida porque está assinando um contrato, mas não está conseguindo antever o que pode acontecer, né? Então, por não ter esse entendimento, simplesmente acha que a coisa acontece porque assim, é assim, não é assim que funciona, né? E também tem a situação, principalmente nos primeiros contratos profissionais ali do jogador, quando ele está na transição ali de contrato amador para contrato profissional, é o papel mais importante que esse atleta ele vai assinar na vida, né? Porque é quando você solicita a carteira de trabalho do jogador, aí fica lá, função, jogador, atleta profissional de futebol, como é que fica? Você fala na carteira? Na carteira de trabalho. Atleta profissional de futebol. Ele está preocupado se está lá, atleta profissional de futebol, e quanto está registrado o salário. Ele não está preocupado se tem renovação. Acho que não é nem a situação da renovação automática, né? Mas a preferência para a gente poder assinar o segundo contrato, da prorrogação, ou que você tem 3+2, ixi, aí já vai para tudo quanto é canto. Ele está preocupado simplesmente em assinar, postar a fotinha. Salário, se ele quer saber, salário. Então tá, um salário acordado, ok. Vamos meter a caneta e acabou, entendeu? Quer tirar foto? E daí, igual você falou. É igual você falou, né, Vini? Tem as três versões. Daí, assim, como que eu vou acreditar também que o clube não passou para ele? Sim. Né? Então, daí, assim, você fica numa situação, aí gera todo um imbróglio, que a gente fala jurídico, uma confusão jurídica ali, né? Mas o que dita é o que está no contrato. É mais ou menos. Escreveu, não leu, o povo meu. É praticamente isso. Boa. Mas qual que é a tua dica, Mai? Para os pais, inclusive, que eles têm dúvidas quanto a isso e não tem, assim, primeiro passo, óbvio, eu sempre digo, né? O pai, quando ele quer assumir a carreira do filho, a gestão da carreira do filho, não tem problema nenhum. Desde que ele se especialize, ele busca informações quanto a isso. O problema é que quando o pai faz isso do início e quer levar até o fim, é porque tudo que vai acontecer na carreira do atleta, do filho dele, é novo. Então, tudo é um fato que acontece esse fato, ele tem que pensar, poxa, eu vou por esse caminho ou por esse, né? Quando entra a figura do empresário, ele já sabe os caminhos. Inclusive, quando acontece uma determinada situação contratual, vou dar um exemplo. Essa situação que você falou já aconteceu com um atleta nosso. Aí você me falando, eu lembrei, não foi, pessoal, não foi com o nosso não, tá?
Mas eu lembrando, eu falei, poxa, isso aconteceu em 2017 com tal atleta no mês de maio. Eu lembro, por quê? Porque nós não estamos na tentativa e erro. É tudo a questão de experiência que a gente já vivenciou. Nós mostramos que o atleta assim funciona. E mais, né? O Jean Franco, inclusive, é formado em Direito, ele é especialista também na parte de Direito Esportivo e não atua em causa própria. Então, nós temos um escritório que faz todas as situações para nós. Hoje, o Jean Franco, na verdade, ele nem lê os contratos direito. Isso que é o bom. Ele negocia, tem um escritório que faz a parte. Mas numa realidade próxima, né? Uma realidade de um atleta que está numa categoria sub-15, sub-17 e recebe um contrato de um clube ou recebe um contrato de um empresário, o que você recomenda ele a fazer? Vini, na verdade, assim, eu acho que a primeira coisa é, se você não tem condição de ter uma assessoria jurídica, né, de contratar uma assessoria jurídica, a primeira coisa, leia o contrato. Né? Parece o básico, né? Eu vejo, parece que eu estou dando um conselho tão fútil, mas é uma coisa que, porque assim, é uma coisa que eu vejo que acontece direto, e eu converso com colegas também no meio e que compartilham da mesma situação, de atletas que chegam para assinar um contrato, pega o contrato lá, tá bom, então tá aqui, ó, tá, top. Entendeu? E que você não sabe o que tá ali. Se às vezes realmente é um clube que age de má fé, você tá assinando uma coisa que tá te vinculando aí pro clube 5 anos, né? Que tá fazendo com que você fique no clube 3 anos com opção de prorrogação de 2, ou que você tá assinando uma questão lá de salário que você não combinou. Então, leia. Eu acho que a primeira coisa, uma coisa básica, né? Lê o contrato. Veja o que tá ali. E se você tem alguma dúvida em relação àquilo, eu acho que assim, você não tem condições de ter uma assessoria jurídica, a questão é tentar pesquisar. Não assinar de imediato, pede tipo um tempo, entendeu? Ó, me dá um dia aí, 2 dias para eu estar assinando, sabe? Porque a gente sabe também que tem aquela pressão, né? Vamos assinar aqui agora, tem que assinar aqui. A salinha escura, né? Salinha escura, segurança na porta, né? Justamente. É brincadeira, pessoal. Isso aí não tem, não. Não, mas alguns clubes a gente sabe que atuam assim, enfim. Mas assim, ó, vamos lá, me dá um dia aí, eu vou levar o contrato para casa. O contrato trata-se da vida do meu filho, né? É a carreira do meu filho que está em jogo. Então, pega o contrato, leva para casa, dá uma lida. Se você tem alguma dúvida, sei lá, tentar ligar para alguém que você conhece do meio, alguém que possa estar te auxiliando. Ó, presta atenção na tal situação que pode realmente pegar o seu filho aí, pode estar amarrando ele no clube por um tempo que às vezes você não quer, né? Ver a questão salarial, se tá lá, porque se você assinar é o que vai ser pago. E tentar, assim, equilibrar dessa forma. Eu acho importante, se seu filho tem um intermediário ali, um empresário que está cuidando da carreira dele, não tire ele dessa negociação. Faça com que ele participe, faça com que ele leia o contrato, com que ele tenha ciência do que está lá. Se ele tiver que se insurgir contra alguma coisa que está lá, ele negocie também diretamente com o clube, porque eu acho que esse que é o papel do empresário, né? E então é muito importante que você faça isso e que haja sempre com a razão. Foi até um comentário aqui que eu vi agora, acho que do Rodrigo, que ele fala, que é a emoção geral. Realmente, é igual você falou, Vini. Chega ali o contrato, puta, vamos profissionalizar meu filho. Meu filho vai virar um atleta profissional de futebol, vamos assinar. Não, vamos ter calma, vamos agir com a razão, tentar colocar a cabeça no lugar, ler o contrato, ver o que tá ali. Daí a gente assina, entendeu? É o mínimo. Eu lembro, você contando isso aí, eu lembro já como agente, o primeiro contrato profissional que eu assinei de um atleta, que eu tinha encaminhado o atleta e ele estava com contrato de formação, foi assinar o profissional. E assim, foi para um clube grande. E a base salarial lá era bem diferente do que eu estava acostumado nos outros contratos, né? Aí, a hora que a proposta chegou, aí eu imprimi, corri na sala do Jean. Falei, Jean, você não acredita, rapaz? Quase 3 vezes mais de salário que a gente está acostumado a ver nisso aqui. Ele falou, você está empolgado por quê? Eu falei, rapaz do céu, olha que coisa maravilhosa. Aí eu falei, o que eu faço? Ele falou, liga pro diretor e fala que você não vai aceitar. Eu falei, tá maluco? Como assim? Eu falei, não, fala que você não vai aceitar. Jogador de casa, não vai aceitar e tudo mais.
aquele dia eu lembro, foi bem no começo de 2016, que ele falou justamente isso. Nós temos que nos mantermos e conseguir separar a razão da emoção. Pelo seguinte, já era um contrato muito bom, tá? Mas o Jean ali, ele me ensinou a falar o seguinte, cara, contrato você tem que ler friamente, ver os prós e os contras, porque o clube está defendendo os interesses dele. Nós temos que defender os interesses do atleta. E esse é o nosso trabalho. Aí, enfim, ele ficou feliz pra caramba depois do atleta e aconteceu bem o que ele falou. Aí foi o que eu digo, né? Que experiência é uma questão de vivência. E em 2016, o Gianfranco já devia ter assinado pelo menos uns 50 contratos profissionais, brincando. Eu falei, rapaz, não é que esse baixinho sabe mesmo? Não, hoje é muito bom. Mas é que assim, o futebol, ele já mexe muito com a emoção, né? Ele mexe muito com a emoção de quem tá e também mexe muito com sonhos, né? E era o time do coração do pai dele, inclusive, do atleta. Era o time. Aí falou, nossa, vamos aceitar. Aí eu já, calma. Pé no chão. Né? Então, eu também vejo isso, Vini. Eu acho que assim, você tem que tentar agir o máximo com a razão, mesmo que seja muito difícil, mas tenta colocar a cabeça no lugar, entendeu? Porque, igual eu falo, é o comprometimento da carreira do atleta, da carreira do teu filho. Então, assim, ainda que mexa muito com a emoção, igual eu falei, mexa muito com sonhos. Na hora ele já quer assinar, puta, conseguimos, calma, né? Vamos ter calma, vamos parar para pelo menos ler, igual eu disse, ler o contrato, ver se realmente está o que foi combinado e ok, depois vamos lá, assim, se tem alguma dúvida. Também se é uma dúvida, não custa perguntar para a pessoa que está te conduzindo ali para assinar, né? Sempre quando eu apresento um contrato com um atleta ali no Londrina, que a gente faz todo o acompanhamento, né? Eu, no final, sempre pergunto, há alguma dúvida? Tipo, sempre. E aí o atleta, não, teve uns que questionam, outros não, mas a gente sempre tenta fazer essa pergunta para que não fica surta aquilo lá, ai, não, ninguém me explica, ninguém fala nada, e é uma questão jurídica, eu não tenho conhecimento. Não, eu sempre tento perguntar, e quem me questiona, eu tento esclarecer o mais simples possível, né, sem aquela linguagem jurídica, rústica, mas eu acho isso muito importante. Boa. E assim, essa até eu quero saber, tá? E quais são esses tipos de contrato? Porque, meu Deus do céu, tem contrato para tá com pau, tem contrato para caramba. Quais são os principais tipos de contrato? Ô, Vini, eu acho muito engraçado. Eu tô entrando nessa tua pergunta. O que eu mais ouvi agora no começo desse campeonato aí da Série C nas nossas contratações, né? Eu trazia lá os contratos para os atletas assinarem deles. Meu Deus, é muito papel, doutora, pelo amor de Deus. Eu não sei o que. Eu falei assim, gente, mas é assim, a necessidade, né? Não tem como fugir daquilo. Então, só para você ter uma noção, quando a gente contrata hoje um atleta profissional, ali no Londrina mesmo, eu faço um contrato da Federação Paranaense, que tem que estar vinculado. Eu tenho o contrato especial de trabalho desportivo. Eu tenho o contrato particular, que é um contrato direto entre atleta e clube, que fala de obrigações, responsabilidades. Também trata de requisitos específicos da legislação, mas é mais um contrato para regulamentar ali alguma relação, igual se eu tenho algum objetivo, alguma meta, a questão de opção de prorrogação mesmo, geralmente a gente está tudo nesse contrato particular. E também o contrato de imagem. Então, foram aí quatro contratos. O atleta ele tem que estar ciente assim, para assinar, né? Um atleta da base teria o contrato de formação, né? O contrato do vínculo federativo, que é o que vai ligar ele à entidade máxima de desporto, que no nosso caso é a CBF, né? E daí também tem aí contrato de patrocínio, que muitos atletas têm. Temos o contrato de intermediação, que é quando o atleta cede, né, para um empresário para ele gerenciar a carreira dele. Esse contrato eu gosto. Esse é importante para você, eu né? gosto. E eu acho que o básico, eu acho que é isso, Vini, porque assim, tudo gira em torno de contrato, né? E atleta tem, como uma pessoa muito vista, assim, que muita gente acompanha ele, então sempre tem gente propondo situações para eles e que é regulamentado por contrato, né? Então, igual contrato de patrocínio, exceção do uso da imagem para fazer uma propaganda, esses contratos relacionados às marcas esportivas,
que entra como patrocínio, mas também tem contrato que está ligado com sessão do uso da imagem do atleta. Eu acho que basicamente seriam todos esses. Boa. Não sei se esqueci de algum também, mas eu queria só que eu acho que esse é o básico. que você explicasse um pouco mais sobre um contrato em específico, né? Que é o contrato ainda mais que os pais acompanham, mas é o contrato que deixa um pouco de dúvidas, porque como é o primeiro contrato provavelmente que os pais vão estar, eles estarão junto com os filhos, então seria interessante discutir e debater um pouco mais sobre o contrato de formação, né? Eles entenderem que não é um contrato profissional, que é um contrato, né, como se fosse uma bolsa aprendizagem, mas eu queria que você debatesse sobre isso, falasse um pouco do contrato de formação. Certo. Eu acho muito importante que quem, se você é pai que vai realmente gerenciar a carreira do seu filho, né, que você tenha a noção que o contrato de formação, de fato, é o primeiro contrato que o seu filho vai estar assinando com o clube, né? Então, é um contrato, atleta e clube, tá? E é um contrato que a gente costuma muito falar que ele não vai frisar na parte do atleta, igual um contrato especial de trabalho desportivo, que eu acho que a gente vai estar até falando depois, né? Mas é um contrato que ele vai juntar a pessoa e o atleta. Por quê? Porque é um contrato que o próprio nome já fala, é um contrato de formação. Você vai estar cedendo para o clube a responsabilidade de, além de formar o seu filho como atleta, parte técnica, treinos, acompanhamento, questão física, o clube também vai ter a responsabilidade de acompanhar ele nas questões psíquicas, físicas, estudantil, né? Então, um contrato de formação, ele é um contrato que já vem regulamentado na própria legislação especial, que é a Lei Pelé, e você realmente dá essa responsabilidade para o clube. O clube que tem os contratos de formação, que a gente fala que são clubes formadores, né? O que é um clube formador? O clube formador ele tem que ter um certificado de clube formador, e esse certificado é emitido pela CBF, só para a gente ter uma noção da complexidade. E esse certificado, ele não é simplesmente o Londrina chegar lá e falar, eu quero um certificado de clube formador, de CBF, me passa. Não. A CBF vai até o clube, a CBF vai verificar qual que é a condição do alojamento que o atleta está. O clube tem condições de formar esse atleta como pessoa, não tecnicamente falando. Ele tem condições de ceder para o atleta um plano de saúde, um plano odontológico, uma assistente social, uma psicóloga. Ele vai ter condições de acompanhar o seu filho na parte escolar, de levar ele para a escola, de buscar, de ver a questão de nota, frequência. Tudo isso no contrato de formação, você vai estar terceirizando para o clube. E é com esses requisitos que são, eu confesso que são muitos, dentre eles tem esses que eu falei, mas são dentre esses requisitos que se o clube conseguir, a CBF vai lá e dá certificado de clube formador. E com esse certificado, esse clube pode fazer o contrato de formação. Então, nesse contrato de formação, você terceiriza, igual eu falei, para o clube, e ele pode ser firmado a partir dos 14 anos, tá? Então, dos 14 anos aos 20 anos, você pode fazer esse contrato de formação. E assim, de suma responsabilidade o contrato de formação, porque se o seu filho assinou com o clube um contrato de formação, o clube tem o direito, pela legislação, de firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo com o seu filho. Oxe, se a gente começasse a debater isso aqui agora... Mas pela legislação... Ó, o Alex entrou ali. Abraço, Alex. Que isso, que momento, que honra, hein? Das minhas lives, ele nunca entra. Ele só entrou por causa de você. Que momento, hein, Alex? Tá bom. Olha... Então, Vini, eu acho assim, e o contrato de formação, só assim, para eu falar requisitos básicos, tá? Mínimos do contrato de formação. O clube, ele vai descrever ali todos os gastos que ele vai ter com o seu filho, com um atleta. Então, bolsa aprendizagem. Bolsa aprendizagem é o valor mensal que o clube pode dar para o teu filho para incentivar. Não é um salário. Diferente do que falo, não é um salário. É um apoio, um auxílio para o teu filho nesse período de contrato de formação,
certo? Então, assim, é um contrato de trabalho? Mara, não é um contrato de trabalho. Não tem vínculo com o clube laboral, que a gente fala de trabalho. Não tem. Não tem registro em carteira, contrato de formação. É realmente um contrato que vem para regulamentar a formação do teu filho, do atleta, com o clube, afirmando que o clube está formando o teu filho para realmente disputar o futebol em alto rendimento. E daí, se ele quiser sair desse clube, nesse período vai ter um valor ali indenizatório, que é equivalente ao que o clube gastou para a formação do seu filho, do atleta. E esse valor pode ser multiplicado 200 vezes, né? Tudo isso tem que vir tudo em contrato para que o seu filho saia do clube nesse período. Basicamente, Vini, eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito. Perfeito. Direto, reto, sem, né? Estou tentando. E tem o outro contrato, né, que eu acho até engraçado. Contrato especial de trabalho desportivo, né? Especial por quê? O jogador de futebol agora é especial, é um ser diferente. Na verdade, não é nem muito o jogador de futebol, né? É qualquer atleta profissional ligado ao desporto, porque essa nomenclatura vem da lei, né? Da legislação especial. Então tem, a gente costuma falar CETD, que é mais curtinho aí, né? O contrato especial de trabalho desportivo é o momento em que o seu filho está sendo profissionalizado. Não tem outra explicativa melhor do que essa. O que é ser profissionalizado? O teu filho vai lá, vai entregar a carteira de trabalho para o clube e o clube vai ter que registrar ele em carteira como atleta profissional de futebol. Remuneração, tanto. E lá atrás, prazo de contrato, tanto. Entendeu? Então, você está profissionalizando o teu filho, o teu atleta naquele clube. E o contrato especial de trabalho desportivo é um contrato muito importante, porque ele vem com diversos requisitos, do tipo a cláusula indenizatória nacional, cláusula indenizatória internacional. Mayara, o que é isso? Uma linguagem simples e direta. Quanto meu filho vai ser vendido? Se alguém quiser tirar ele do clube, rescindir antecipadamente o contrato, qual o valor que o outro clube vai ter que pagar para tirar ele do clube? No mínimo, é o valor que está lá. Óbvio que esse valor pode ser negociado entre os clubes, diminuído, porque, vamos lá, para ser uma transferência nacional, você pega o salário lá do seu filho, né? E o clube pode, que a maioria faz, o máximo é o quê? Multiplicar até 2.000 vezes o salário médio que ele vai receber, para dar um valor mais alto, né? Isso se for no Brasil. Se for internacional, eu não tenho uma limitação. Posso colocar o valor que eu quiser, né? Então, o clube coloca lá 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, enfim. Então, vai ser tudo determinado nesse contrato especial de trabalho desportivo. Então, no contrato especial de trabalho desportivo, vai ter o quê? Prazo, vigência do contrato, salário, cláusula indenizatória nacional, cláusula indenizatória internacional. Geralmente, quando a gente vai fazer o contrato da CBF, se eu tenho uma opção de prorrogação, eu coloco ali também cláusula extra. Opção de prorrogação por mais um ano com salário de tanto. Entendeu? Então, assim, é o contrato da profissionalização. O seu filho passa a ser o empregado, né, do clube. Nesse contrato também tem a cláusula compensatória. O que seria essa cláusula compensatória? Caso o clube queira rescindir o contrato do teu filho antes do tempo, ele tem que indenizar o atleta, né? E essa forma de indenização vem também ali previsto nesse contrato. Então, qual que é o mínimo? O clube obrigatoriamente teria que pagar até o término do contrato ou 400 vezes o valor que está ali do salário quando ele foi dispensado. E toda essa regulamentação, decisão, definição, é tida ali nesse contrato especial de trabalho desportivo. Então, é muito importante. Por isso que é especial, né? Porque é diferente dos demais contratos CLTs que são feitos, né? Eu costumo falar que a profissão de atleta, ela é uma profissão especial. É indiscutível. Eu não aplico uma legislação ordinária, que a gente fala que é no caso da CLT, né?
Porque um trabalhador comum vai lá, ele é regulamentado pela CLT, registro na carteira, geralmente prazo indeterminado, tudo. Não tem essa indenização, se for prazo indeterminado de ter que pagar até o final do contrato, não tem isso. Então, de fato, o atleta, ele é um empregado especial, não adianta. Regulamentado com uma legislação especial, né? Até o que acontece? Quando a gente tem conflito entre a Lei Pelé e a CLT, aplica-se a Lei Pelé. E se eu não tenho na Lei Pelé, aí eu aplico a CLT, que a gente fala subsidiariamente, né? Então, primeiro é a Lei Pelé, porque é a legislação especial. Trata do que é a profissão de atleta profissional de futebol ou atleta não profissional. Perfeito. E perguntaram até aqui a questão das idades, tanto o contrato de formação quanto o contrato profissional. Qual que é o mínimo? O contrato de formação, ele pode ser firmado a partir dos 14 anos. Tá? Então, você vai lá, 14 anos, o clube quer assinar com você esse contrato de formação, você pode estar assinando. Dos 14 aos 20, tá? Que determina a legislação, contrato de formação. E a questão do contrato especial de trabalho desportivo, ele fica ligado aos 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, você pode ir lá e assinar contrato especial de trabalho desportivo, mas, que eu acho muito importante que principalmente os pais saibam, nenhum contrato, nenhum de formação a partir dos 14 anos. E o contrato especial de trabalho desportivo, se ele for assinado, né, a partir dos 16 anos, todos têm que ter assinatura do representante legal, ou do pai ou da mãe, senão ele não tem validade. Por quê? Porque o atleta com essa idade, ele não tem a autonomia, né, de dispor, de assinar contratos. Então, obrigatoriamente, o pai ou a mãe tem que assinar. E os contratos da CBF, inclusive, eles exigem que essa assinatura seja reconhecida em cartório. Que fique muito claro para as pessoas também conseguirem entender. É pai ou mãe, não é empresário. Empresário não pode assinar esse tipo de contrato. Quem assina é pai. Perfeito. Quem colocou no mundo, quem é o responsável legal, não é? O representante legal. Mas meu pai e minha mãe faleceram, tá? Mas quem te representa hoje? Quem que te acompanha, né? Quem que tem a sua tutela, que a gente fala? Tal pessoa. Então, beleza. Então, a pessoa pode assinar o teu contrato, mas aí quando a gente for enviar para a federação, para regulamentar, eu preciso de enviar essa decisão da tutela, porque geralmente os documentos necessários são RG, CPF, certidão de nascimento e, se for profissionalizar, a carteira de trabalho. Perfeito. Uma dúvida que muita gente tem também sobre todos esses tipos de contratos, né? E eu vi isso, tá? Eu vi isso uma vez. O campeão era um fazendeiro e muito dinheiro e falou que ia virar empresário de jogador de futebol, né? E aí ele assinou com o jogador, ele tava lá o prazo. O prazo desse contrato é por tempo indeterminado. Aí eu falei, nossa, olha que coisa incrível. A assinatura não é aqui, era até no polegar, porque era um contrato no fio do bigode, ele de confiança. Prazo indeterminado. Você tá brincando? Não, porque tá de brincadeira, né? Quanto à questão de prazos, o que é válido, o que não é, para tanto a parte de representação, quanto a parte do contrato de formação, contrato profissional, o clube que coloca o tempo que quiser, o agente que coloca o tempo que quiser, como é que funciona? Não, vamos lá. O contrato de formação, como eu disse, ele pode ser firmado a partir dos 14 anos, né? Então, se você está no clube a partir dos 14 anos e o clube coloca lá 3 anos de contrato, né? 14, 15, 16, 17. Com 16 anos, o clube fala, eu não quero profissionalizar ainda, vamos esperar aí mais um pouco. O clube pode, em contrato com o atleta, ir lá e postergar isso. Contrato de formação não tem uma definição, tem que ser de tanto a tanto. A única definição que eu tenho no contrato de formação é que ele é dos 14 aos 20. Né? Então, se as partes quiserem realmente ir prorrogando, ótimo. Porém, os clubes geralmente eles se valem até a data da profissionalização, né? Até para não perder o atleta, para não perder essa questão de... O que foi, Vinícius? Para não perder todo o investimento feito no atleta, né?
que eu acho que o clube tem o direito de receber essa quantia investida no atleta. Então, vai lá e exercer a profissionalização. Então, o contrato de formação não tem uma limitação. Diferente do contrato especial de trabalho desportivo, que, como a gente disse, onde o atleta é profissionalizado, né? Ele tem o mínimo 90 dias e o máximo 5 anos. Tá? Eu tô falando em tempos comuns. Por que eu falo em tempos comuns? Porque a medida provisória, em razão da pandemia, a medida provisória 984 de 2020, ela trouxe uma inovação em relação a essa questão de prazo contratual, porque muitos clubes estavam sofrendo com o quê? Os contratos dos meus atletas vão até o final do estadual. E eu não vou fazer 90 dias de contrato, pagar às vezes mais 2 meses, porque tinha um mês para terminar, né, o estadual. Eu não vou pagar mais 2 meses de contrato, então eu prefiro não ter o atleta. E nisso daí ia realmente prejudicar os clubes, né? Então, o que a medida provisória trouxe? Contrato mínimo, 30 dias. Então, com a medida provisória, por causa da pandemia, do Covid, eu tinha a possibilidade de firmar agora um contrato mínimo de 30 dias. Mas, tirando essa situação excepcional, o mínimo é 90 dias e o máximo 5 anos. Ai, Mayara, tá, mas daí vai lá, eles firmam um contrato de 2 anos, então depois eu posso prorrogar por mais 3? Pode prorrogar por mais 3, sem problemas. Ou, a mesma coisa, 3 para 2, só não pode ultrapassar 5 anos, tá? O que eu vejo? Tá, então ultrapassado, eu tô 5 anos no clube. E deu 5 anos, eu quero continuar no clube. Então, se você é obrigada a sair com 5 anos, não. O que vai acontecer? Aquele contrato que você teve, ele vai se rescindir, vai ser feita uma rescisão, tudo certinho, trabalhista, a rescisão no sistema e vai se gerar um novo contrato, que daí começa um novo prazo com essas vigências que eu passei. Eu dei risada aqui pelo seguinte, que foi tema de discussão minha com o Gianfranco semana passada, que a gente tava pé da vida. Isso para os pais que estão acompanhando talvez não vão entender, porque é um pouco mais específico. Mas tem alguns clubes por aí, clubes formadores, que estão se apoiando na legislação e estão se apoiando nos contratos de formação. Porque o que eles fazem? Né? O atleta chega lá com 15 anos, aí assina um contrato padrão de formação 3 anos. Né? Então aí, 16, 17, 18. Né? Uhum. E o atleta na parte técnica traz um pouco de dúvida ainda para a comissão técnica. Eles têm todo o direito de ter dúvida se vão permanecer com um jogador, se vão fazer um contrato de formação ou se vão fazer um novo contrato profissional, né? Se vão prorrogar. Certo. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem mais 2 anos de contrato de formação, né? E aí esse atleta, não sei o que acontece, desce uma áurea nele, ele vira o destaque, vira o fenômeno. Ele começa a se destacar demais, né? E aí o que acontece? Se chama a atenção de outro clube. E eu sempre digo o seguinte, não há nada melhor do que quando um terceiro se interessa por algo que você tem, que você criou, por algo que você se tornou. Então, não tem nada mais belo do que o seguinte, um clube de futebol tem um jogador e ele se destaca, despertou interesse num terceiro, querer vir negociar, né? Então, o que os grupos formadores que eles estão fazendo? Quando senta para negociar, fala, não vamos negociar. Por que não? Vamos exercer o direito de assinar o contrato profissional, porque nós somos formadores e temos o direito de assinar esse contrato profissional. Não, mas você vai segurar o jogador está indo para um clube melhor. Não, aqui é tal time e melhor que a gente não tem. E ou você assina esse contrato, ou senão eles vão fazer 3 anos de contrato profissional com salário mínimo. E aí o que faz com o jogador? Desmotiva ele. Por quê? Porque talvez pode ter sido a chance da vida dele ele poder ir e as pessoas ficam presas. E a gente estava discutindo justamente isso. Discutindo quanto que é... Da opção de preferência. Da opção de preferência. Exatamente. Discutindo, e nós entendemos que sim, o clube tem direito. Portanto, que investe no jogador, sim. Só que valorizar o jogador depois que ele se destaca é difícil, né? É um pouquinho complicado. Você vai levando em banho-maria, vai levar, só vai, né? E depois acontece esse tipo de coisa, todo mundo perde negócio. E novamente, não há nada melhor do que quando desperta o interesse num terceiro de falar, poxa, eu quero esse jogador. E é óbvio, aí senta para negociar. O duro é quando o clube fala assim, não negocio porque eu sou grande, né? Enfim, não é um...
Que fique claro, né? Fica complicado, né, Vini, essa questão, é igual eu disse. Assinou o contrato de formação, o clube que está ali dispondo todo de seu aparato, de toda a sua questão financeira, de acompanhamento, porque se você é um clube formador, você tem que ter uma estrutura, igual eu disse, eu tenho que ter psicólogo, eu tenho que ter assistente social, eu tenho que dar um plano de saúde para o atleta, eu tenho que dar um plano odontológico, eu tenho que ter alguém acompanhando a frequência escolar dele, a questão física. Eu não posso fechar um contrato de formação sem fazer um exame, uma bateria de exames com o atleta, isso é obrigatório antes de assinar o contrato. Então, assim, toda esse dispêndio do clube, né, dá a ele essa opção pela legislação de firmar o primeiro Não, contrato. e não tem nada de legal. Não tem nada de legal. Até porque aconteceu uma situação. Mas é realmente. Aconteceu uma situação uma vez, eu lembro também. O jogador estava para ser dispensado. Ninguém estava gostando dele. E aí ele jogou um jogo e despertou o interesse do time adversário. O time adversário falou: eu quero esse jogador. Ele dispensado, ele assinou o contrato profissional, né? E foi emprestado para outro time. Aí é uma maneira inteligente. Por quê? Porque, poxa, um atleta que o clube não estava aceitando tanto, mas mesmo assim estava investindo, despertou interesse num terceiro, falou: não vai ficar aqui não. Sim. Vamos negociar, pode ir. Você até sabe de que atleta que eu tô dizendo, não é isso aí. Mas sabe o que eu acho daí? Eu acho que é muito uma questão de gestão. Que muito clube peca hoje. Sim. Entendeu? Eu acho que você tendo uma gestão profissional, você vai saber liberar o atleta e ganhar com ele, ou firmar o contrato profissional e liberar ele por empréstimo, com fixação de um valor aí para compra dos direitos econômicos dele, dos direitos federativos. Então, se você tem uma gestão profissional à frente, eu acho que o clube sai ganhando e o atleta também. Perfeito. Entendeu? Eu acho muito importante essa questão da gestão, eu também defendo muito isso. Principalmente porque eu trabalho num clube que é gestão, né? E eu vejo a diferença do Londrina e de outros clubes sociais que a gente acompanha. É enorme. De verdade. A grande diferença mesmo é que o dono da SM Sports, ele é um investidor, ele é um empresário e ele é um executor do trabalho, né? Empresários vivem de lucro, né? Se não vira ONG, vamos abrir uma ONG, né? Vamos fazer uma sociedade. Então você vive de lucro, porque se uma empresa não tiver lucro, ela fecha. É simples assim, né? Hoje você for ver, vou abrir uma franquia do Subway. Se em 3 anos ali você trabalhar e não vender sanduíche, você vai ter prejuízo, você fecha. É a mesma situação. Então sempre querendo ver para poder ter esse lucro também. E óbvio que tendo um equilíbrio entre a parte desportiva e a parte financeira. Né? Entre ganhar títulos e ganhar dinheiro em si. Mas interessante, gostei. Tá? E última pergunta, até porque já está dando até o tempo aqui. Tá? É uma pergunta que eu queria saber o seguinte. A gente se conhece já há tanto tempo. Pessoal que está acompanhando aí gostou da doutora? A doutora é porreta, ela, né? Ela fala mesmo. Já manda um joinha se gostou. A última pergunta. Eu tenho bastante intimidade, é minha irmã mais nova. Poxa, toda vez que eu vou lá em Londrina, eu tenho o maior prazer em sentar e conversar e ver que os amigos que estão por perto estão prosperando, estão crescendo. Então é bem legal essa situação. É massa você ver isso, né? E eu queria saber de você a opinião sincera, porque eu sei que você está acompanhando a TV do futebol desde o início. É um projeto que a gente orienta pai, mãe, responsável quanto os melhores caminhos. E eu queria saber da tua opinião sobre a trilha. Se você acha que é válido, se você acha que está certo, que está errado. Enfim, seja sincera e fala o que tem que dizer como sempre. Vini, primeiro, assim, eu queria, igual você falou, a gente torce muito pelos amigos, né? E assim, eu fico muito feliz de ver o seu desenvolvimento. Você sempre gostou muito disso, né? Desde que eu te conheço, de futebol, de esporte. E eu fico muito feliz de ver o seu crescimento, esse projeto, né, que você lançou. E assim, eu acho de suma importância, é indiscutível. O pai que está aqui disposto a aprender por meio desse programa é o pai que realmente quer o melhor para a carreira do seu filho. Porque eu vejo que você direto está fazendo lives, dando cursos sobre as
premissas básicas da carreira do filho, da carreira do atleta, né? Igual essa live mesmo. Eu acredito que os pais que acompanharam já entenderam pelo menos o básico. Tentei pelo menos mostrar pelo menos o básico da questão contratual, que foi isso que você trouxe para eles. Então, eu acho muito importante realmente para que o atleta tenha sucesso. Um pai que quer gerir a carreira do atleta, o mínimo que ele tem que saber é as questões básicas, né, relacionado ao futebol, relacionado à carreira, e isso você traz com o programa. Então, eu acho muito importante, e realmente os pais que estão aqui, eu os parabenizo, porque realmente são os pais que se importam com o filho e se importam com a carreira dele. Muito legal. Eu fico feliz com um comentário desse. Até a doutora Hélia gostou. A doutora Hélia gostou. Minha mãe tá ali acompanhando. Vulgo minha mãe, diz. Vulgo minha mãe. Vulgo minha mãe que tá ali na sala do lado aqui, né? Eu falei, mãe, fica no quarto, porque meu cachorro ele late muito. Então eu falei, mãe e pai, ficam cuidando dele. Senão... Bom demais. Minha querida, muito obrigado de coração por esse bate-papo. Eu realmente convido as pessoas a dedo para vir aqui conversar. Por mais que a gente está no clima descontraído aqui, pela intimidade e aproximação que a gente tem, o conteúdo foi muito bom mesmo, né? Que bom que fica gravado. Quem perdeu vai poder assistir depois. Mas obrigado por compartilhar. Pode ter certeza que você agregou muito para esse pessoal que está acompanhando aqui, tá? Obrigado mesmo. Poxa, que bom. Eu fico muito feliz. Eu vi que tiveram vários joinhas ali, acenações. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Eu espero ter ajudado. Show. Bom demais. Uma excelente semana para você, para todo mundo que está acompanhando. Obrigada, todo mundo. E se tiverem dúvidas, pode chamar a doutora no direct que ela responde. Estou à disposição. Tá bom? Obrigadão, viu? Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.